Vamos lá, gente? Vamos começar? Olha, os primeiros slides que eu vou passar aqui são similares aos que eu mostrei na apresentação anterior. Se alguém aqui já os viu, vai, infelizmente, ver de novo, mas eu preciso contextualizar o nosso bate-papo aqui. A gente vai falar hoje de 7 passos que toda empresa sempre cumpre quando ela pensa em atender algum mercado, tá? Sempre cumpre, seja formalmente, planejadamente ou não. Mas antes de chegar nisso, vou falar para vocês o seguinte: nós estamos há 29 anos no mercado, nós somos uma empresa com 29, vai fazer 30 anos em março do próximo ano, sempre estudando o mercado e sempre estudando estratégia empresarial. Então, o expertise que a gente tem é entender mercado, é entender consumidor, entender dinâmica de mercado, entender tendência, entender futuro. E agora aplicado ao nosso mundo da longevidade dos 50 mais. Então, o que a gente mais tem de história não está mudando aqui. Não está mudando. Sou eu, viu? Sempre acontece comigo. Em qualquer apresentação que eu faço, acontece isso. Você vai me dar outra ou você vai mudar para mim? Tem que apertar esse botãozão, né? É comigo, tá vendo? Não, é sempre assim. Um toquinho rápido, tá bom. Qual é o propósito da nossa instituição? É aumentar o respeito aos cidadãos acima de 50 anos. Obviamente, a gente sempre dá um enfoque maior para a população socialmente excluída, porque ela é também comercialmente excluída. No mercado de consumo, integrando os mercados de consumo. Quando você olha para a população 50 mais, e eu me encaixo nisso, são 57 milhões de pessoas, e você olha no mercado, você vê que tem pouquíssima informação sobre o perfil dessas pessoas como consumidores. Se não tem informação dele como perfil de consumidor, como é que é possível desenvolver produtos e serviços para essa sociedade, para essa parcela da sociedade? Como é possível se comunicar com ela? Como é possível atender a necessidade das pessoas? E se tem pessoas socialmente excluídas, elas também são economicamente excluídas. Como é que você traz para dentro no mercado de consumo, atendendo corretamente as pessoas socialmente excluídas, se elas são desconhecidas? Então, a gente tem essa missão, jogar luz sobre toda a população acima de 50 anos, todos os 57 milhões de habitantes, né? Então, a gente constrói inteligência. O que é construir inteligência? É basicamente você levantar dados de fonte primária, isso é pesquisa pura, pesquisa de base, não é pegar dado que está publicado, é levantar o próprio dado e aplicar análise em cima disso. A nossa experiência profissional de tantos anos. Eu tenho 42 anos, os colegas que compõem o observatório comigo, tem alguns que têm até mais do que isso, de vida profissional. Com isso, a gente gera um tipo de conhecimento que norteia não só a atividade das empresas, que vão atender melhor o consumidor, mas também ajuda o governo a definir melhor políticas públicas, ONGs a definirem melhor seu posicionamento, ajuda todo mundo a se entender, basicamente. E vocês vão notar, à medida que eu for passando aqui, a importância desse trabalho. E já começa por aqui. Quando a gente começa a olhar para a sociedade acima dos 50 anos, o que você vê? Você vê um recorte do que é o Brasil, né? 50 para cima e 50 para baixo, você tem o mesmo tipo de composição, por exemplo, étnica, você tem o mesmo tipo de composição de todos os tipos, tá? de cultural, educacional, étnica, o que for. A gente começa a olhar para o mercado, vendo assim, escuta, como é que eu consigo pegar esses 57 milhões de indivíduos e criar aquilo que a gente chama no jargão técnico do consultor de clusters, né, de subgrupos homogêneos, pessoas que tenham perfis similares e que devam ter, provavelmente, também necessidades similares. Por exemplo, quem são os afrodescendentes 50 mais? Que é um projeto que a gente está desenvolvendo agora. Sabe quantos são? Quantos tem no Brasil? Tem 33 milhões. 33 milhões de afrodescendentes 50 mais. Você sabe quanto dinheiro esse pessoal tem no bolso? 911 bilhões de reais. Quem é que está vendendo para eles? Eu não sei, você sabe? Quem é que tem esse público como cliente-alvo?
e tem toda essa massa de gente. E provavelmente, olhando em mais detalhe, dentro desses 33 milhões, que é 3 vezes a população de Portugal, deve ter mais um monte de subclusters. E assim vai. Você vai olhando para tudo isso, você vai vendo quanta gente invisível tem no Brasil, do ponto de vista de consumo, acima de 50 anos. E outra, toda essa turma vai no supermercado, toda essa turma consome moda, toda essa turma viaja, toda essa turma compra casa. Não tem casa desenhada para público 50 a mais, não tem muitos pacotes de turismo desenhados para público 50 a mais. Eu vi aqui 2, 3 quiosques nessa edição da longevidade, eu estou nela desde o começo, eu sou um dos curadores, inclusive. No começo não tinha ninguém, não tinha turismo para 50 a mais. Começa a acontecer agora, e são 57 milhões de consumidores. Né? Qual é a relação desse público com o banco? Né? O Banco Mercantil acabou de lançar um banco digital desenhado para 50 a mais. Ele é o primeiro a fazer isso. E nós somos 57 milhões de pessoas. Precisam chegar em 57 milhões de pessoas para um banco pensar em fazer alguma coisa desenhado para esse consumidor. É isso que a gente estuda, é isso que a gente mapeia e é isso que a gente transforma em informação útil, mapeada com dados e com análises. Né? Alguns projetos que a gente tem em curso, eu não vou passar por todos, porque é a tradução daquilo que eu tinha mostrado no slide anterior. E a gente acabou de ver aqui uma apresentação de Blue Zones, que é um complemento. O nosso core business é informação, mas a gente apoia alguns projetos também focados em cidade, porque é onde as pessoas estão. A nossa rede internacional, a gente tem uma rede de colaboradores, são empresas de outros países que nos ajudam. Quando a gente precisa fazer um benchmark internacional, por exemplo, como é que eu vou pegar dado da Europa? Como é que eu vou pegar dado do Oriente Médio? Como é que eu vou pegar dado dos Estados Unidos? Através de um escritório parceiro. Agora, uma perguntinha, gente, já que nós estamos falando de mercado aqui. O que é economia prateada? Definição simples, está na Wikipedia, definida, é isso aqui, todo mundo aceita. É o total gasto em consumo pelas pessoas com mais de 50 anos. Então, já começa aqui uma coisa, todos os dados que vocês enxergam por aí, publicados em qualquer lugar, não fala de consumo, fala de renda. Renda é uma coisa, consumo é outra, porque a pessoa pode não gastar toda a renda. Então, a definição de mercado é o quanto as pessoas consomem, mas os dados que vocês vão ver por aí publicados, quase todos eles dizem respeito à renda. Né? E aí uma perguntinha que eu queria fazer para vocês aqui, adoro fazer esse tipo de pergunta. Qual é o tamanho da economia prateada? Alguém sabe? Volta. Ninguém sabe. Nunca ninguém mapeou. Ninguém sabe o tamanho da economia prateada. O que existe são 2 números que todo mundo fala. Você vai ler aí na mídia, você vai perguntar para os consultores, você vai ver os institutos, todo mundo fala de 2 números, que é a renda, não o consumo. A renda do pessoal acima de 60 anos é 1,2 trilhão, e se você fizer uma linha de corte mais baixa, em 50 anos, é 1,8. Da onde que vieram esses 2 números? De uma continha de português, de uma continha de chegadas, conta de padeiro. Tem 57 milhões de pessoas com mais de 50 anos. Supondo que a renda média seja 2 salários mínimos mensais, dá 1,8 trilhão. Essa é a conta. Isso não é mapeamento de mercado. Isso é uma conta, uma proxy, a gente chama tecnicamente isso de uma proxy. É uma conta que você faz assim quando você não tem nenhuma possibilidade de dimensionar o mercado, a menos que você vá lá fora e faça um projeto muito bem feito, caro e longo. Esse é o número que a gente tem, gente, 1,8 trilhão calculado dessa forma. Toda a referência. Então, nós temos um mercado de 57 milhões de pessoas que tem um monte de dinheiro no bolso e ninguém sabe o tamanho dele. Olha o grau que a gente está de falta de informação. Se a gente não sabe o tamanho do mercado como um todo, quem é capaz de me dizer qual é o tamanho do mercado de smartphone para 50 a mais, de cerveja para 50 a mais, qualquer coisa para 50 a mais? Alguém sabe? Se a gente não sabe nem o número global, muito menos os inúmeros segmentos dentro dele. Se alguém aqui estiver imaginando montar uma startup focada em qualquer mercado desse, não tem o primeiro dado que você precisa ter para começar a pensar num plano estratégico, num plano de negócio. Qual é o tamanho do mercado? Vai todo mundo no achômetro, vai todo mundo no acredito que, vai todo mundo em alguns indicadores superficiais. Né?
Vamos tentar aqui colocar alguns dados, que eu sei pelo menos, sobre os maduros, né? Isso aqui é dado do IBGE, e é o dado recente do IBGE. Cuidado com os dados de estatística populacional, porque em 2020, quando o IBGE publicou os dados, ele não tinha feito o censo. Ele tinha uma projeção da população de 2010 para 2020. Quando ele fez o censo em 2021, publicou os dados em 2022, ele corrigiu muito os dados de 2020. Teve caso aí que teve segmento com diferença de 5 milhões de pessoas. Então, muitas vezes, o que você vê publicado na mídia é o dado de 2020 e não o dado do censo de 2021, que calculou de 2020 e fez a correção. O que a gente tem? A gente tem uma população jovem de 0 a 18 anos, 0 a 19, de 59 milhões de habitantes. E olhando isso daqui para 2050, que é uma geração, essa tropa vai encolher para 49. 10 milhões a menos de jovens e crianças. Significa que vai sobrar 10 milhões de vagas na rede pública de ensino. Significa que quem faz comida para bebê vai vender menos. Significa que vai ter menos emprego para pediatra. Isso é no arco de uma geração. Mesma coisa para a população intermediária, que é o que a gente chama de população economicamente ativa. É a turma que está trabalhando. A grande maioria dos que trabalham hoje estão entre 20 e 49 anos, porque acima de 50 o desemprego é de 40%. Então está quase todo mundo aqui. Essa turma vai encolher também. E quem é que vai crescer? Os acima de 50. Os acima de 50 vão ser o maior mercado de consumo daqui a 25 anos e também metade da população economicamente ativa. E aí, essa nossa continha de padeiro, de 1,8, se a gente não fizer nada, se o país não melhorar, se a renda não aumentar, se não acontecer coisa nenhuma, não aumentar a expectativa de vida, ela vai simplesmente para 3,1 trilhões em 20 anos. Então, o mercado que cresce é a brincadeira do canavieiro. Eu trabalhei vários anos com a indústria de cana-de-açúcar e álcool, né? Diz que o plantador de cana fica deitado vendo o pau crescer, né? Porque ele não faz nada, joga água e a cana cresce, né? É exatamente isso. Se você não fizer nada, ficar parado, a renda dessa população vai quase dobrar e é uma renda disponível para consumo. É isso aí, em gráfico. A turma acima de 50 vai se tornar o maior consumidor do país, maior grupo etário e o maior grupo eleitor. Políticos presentes no local, maior grupo eleitor. População mais velha, mais conservadora no voto. Aí vamos ver os 7 passos. Os 7 passos toda empresa cumpre, seja ela desde uma startup, quem está pensando num projeto novo, até uma corporação multinacional, todo mundo quando pensa em algum mercado e lançar algum produto, atender um cliente, segue esses 7 passos aqui. Vamos trazê-los para o contexto da longevidade. E vamos dar uma olhada no que acontece aqui. Conheça seu cliente, página 1 do livro-texto de marketing do primeiro ano de faculdade, certo? Certo. Quem conhece? Por que a gente segmenta mercado, gente? Vamos lá, vamos pegar o livrinho básico lá, nosso livro-texto. Por que a gente isola bebê de criança, criança de adolescente, adolescente de adulto jovem e depois do adulto? Porque eles têm necessidades diferentes. O bebê vai comer uma comida que o adolescente não vai, tá certo? Aquela criança lá, na segunda foto, destrói um tênis por dia. A roupa serve 2 meses, depois não serve mais. Cada um tem a sua necessidade. Você segmenta para poder direcionar produtos e serviços específicos para as necessidades de cada grupo. Agora, o que acontece? A moça aqui deve ter seus 35, 40 anos. Ela é considerada adulto. Essa turma também é considerada adulto. Está no mesmo bloco. Exatamente no mesmo bloco. Eles não são considerados, ou nós, né? Porque eu estou nesse bolo aí, a gente não é considerado um segmento de mercado. Ou seja, o que eu gosto de vestir, na ótica da indústria, na ótica do mercado, é o que o cara de 35 anos gosta também. Obrigado, querida. Não faz nenhum sentido, né? Mas é por isso que não tem dado de mercado. Na medida em que você não entende que essa população de 57 milhões é um segmento diferenciado, você não estuda ela. Não estudando ela, não tem informação. E dentro desse grupo, como eu mencionei antes, tem um monte de outros clusters. Você não conhece a população como um todo e não conhece os clusters. É muito interessante quando eu vejo as pesquisas que saem publicadas, tem algumas que não são publicadas, que são contratadas por clientes finais.
Mas quando você vê algum instituto publicar, perfil do consumidor sênior, 92% tem smartphone. Porra, jura? 88% tem como objetivo na vida viajar. Sério? Qualquer pessoa no planeta tem esse objetivo na vida. Então, não é um mapeamento de consumidor, não é um desenho, um conhecimento de uma população. Eu acabei de falar isso para vocês. Alguém conhece esse pessoal? A gente está fazendo um projeto junto com algumas organizações que representam os grupos afro-brasileiros. Dentro do nosso projeto, os grupos afro são diferentes entre si. Dependendo da região do país, dependendo da classe social, dependendo de um monte de coisa, eles são diferentes entre si. Ninguém conhece eles coletivamente, esse subgrupo acima dos 50. Imagina isso depois, reclasserizado em grupos menores ainda. Mas é um povo que tem 900 bilhões de reais no bolso. Esse outro também. E assim vai. São só exemplos esses. E dentro do nosso grupo de maduros, né, de sêniors, você pode até subsegmentar por idade, porque muito provavelmente essa senhora de 80 anos aqui é mãe daquela moça de 50. Você tem de 2 a 3 gerações dentro do mesmo grupo chamado de maduros, que ninguém acha que é diferente do sujeito de 35, 40 anos. E, certamente, gerações diferentes, têm expectativas de vida diferentes, têm momentos de vida diferentes, têm experiências diferentes, foi educado numa época diferente, e são pessoas com padrões de consumo diferentes. Eu tenho certeza que aquela moça de 50 anos não compra o que essa senhora de 80 compra, ou não tem como objeto de desejo as mesmas coisas. A viagem que essa daqui faz não é que aquela faz. Talvez aquela ainda tenha os filhos juntos, tem que carregar a molecada nas férias. Essa senhora de 80 anos quer fazer a slow travel. Slow travel, quando você vai para um lugar, você fica lá, você não fica zanzando pelo país inteiro, você vai para um lugar e fica conhecendo aquela região. Então, nós temos tudo isso para conhecer, e ninguém conhece, né? Como é que você segmenta? Olha, tem um monte de critérios, eu não vou passar isso aqui com vocês, porque a gente ficaria à tarde conversando. Mas tem vários critérios diferentes, e a segmentação, na verdade, ela não é feita por uma ótica técnica, ela é feita pela ótica do seu negócio. O que faz sentido para você? Se você é uma padaria de bairro, você não quer saber o que acontece com a longevidade de uma outra cidade, você está preocupado com o mercado que está ao teu redor. Se você é uma agência de viagens nacional, você tem uma outra perspectiva. Se você é um produtor de alimento que atende só uma cidade, uma pequena região, você atende turismo numa cidade de praia especificamente, cada um está preocupado em segmentar seu mercado de forma a que faça sentido para si mesmo. Então, os critérios são os mais variados possíveis. Quando a gente estuda, como uma organização que analisa mercado, a gente costuma olhar esse daqui, por esse ângulo. Os dois, na verdade, tá? Porque é o que você gera uma informação mais universal. E depois, à medida que alguém diz assim, mas eu preciso disso detalhado para o meu negócio, aí você faz um projeto específico para a necessidade de alguém que te dê um briefing mais detalhado. Mas, de modo geral, a gente tenta olhar, hoje em dia, o estilo de vida da pessoa, porque o mesmo indivíduo com a mesma renda, um pode querer dedicar aquele dinheiro para viajar, outro pode querer dedicar aquele dinheiro para comprar um carro caro. Depende disso. Aí você clusteriza. Esse aqui, a propensão dele é viajar, ele vai gastar com viagem, não está se importando com carro, esse outro é o contrário. E aí você começa a subsegmentar dentro do mesmo universo etário. Então, para a gente fechar esse primeiro ponto, tá? A gente está falando de gente que tem padrões de consumo diferentes porque eles se aperfeiçoam com o passar do tempo, você aprende com o passar do tempo. Um cara de 20 anos, ele consome baseado no que ele ouviu falar, numa percepção que é diferente de quem passou a vida consumindo e já aprendeu a consumir um dado produto. A relação com marcas, é que a gente começa a falar de marca, que vai ser um tópico que vem depois, ela é muito menos emocional, ela é muito mais racional. A gente tem mais exigência por qualidade, paga um pouco mais se tiver dinheiro, paga, prefere porque dura mais, tipicamente. Dá valor à experimentação. E outro detalhe, quanto mais velha a pessoa, menos influenciável ela é por propaganda. Até por isso que toda propaganda é desenhada para jovem. Não adianta você ficar falando que um carro vai a 250 por hora numa estrada e você vai ganhar a mulher mais linda e o cara tem 60 anos. Vai olhar e vai dizer, puta, meu, esquece, nada a ver.
Demandas não atendidas para um público hoje. Isso aqui, você olha, isso aqui em qualquer pesquisa superficial que a gente faça, isso aparece. Moda para mulher acima de 50 anos, não tem. É queixa número 1 em qualquer pesquisa que a gente faça, né? Turismo, cuidados pessoais, fitness, gastronomia, entretenimento, um monte de coisa, produto bancário, produto eletrônico, ó, praticamente qualquer lugar que você olhe, você nota que tem um tipo de relação da pessoa mais velha com o produto ou o serviço que não está legal, tem que ser arredondada. Portanto, crie, né? Se você conseguir entender o seu mercado, dá para criar alguma coisa mais específica. Em alguns casos, você tem que realmente desenvolver alguma coisa do zero. Olha, um exemplo banal, alimento funcional. Você vai ter que desenvolver para o tipo de cliente que você quer atender. Isso é um desenvolvimento que se faz em laboratório e vira um produto de consumo. Em outros casos, você só adapta. Moda é um caso. Você não tem que desenhar uma coleção inteira para uma população que tem outro tipo de gosto. Tem uma tendência universal de moda para aquela estação, geralmente você adapta isso para um determinado segmento, né? E embalagem. Se tem um problema na vida, é embalagem. A famosa embalagem que não abre. Ou se abre e não fecha. Ou quebra. Ou você tem que jogar no chão para ela quebrar, ou tem que assar a embalagem para ela poder ficar mais mole, tá certo? Isso daqui, eu estou brincando com vocês, mas isso daqui é um problema sério. Esse levantamento foi feito em 2020, na Europa. 41%, 4 de cada 10 indivíduos na Europa já se machucaram com embalagem. Eu tenho uma cicatriz aqui no dedo que vocês não vão conseguir ver, ela não sai mais, porque eu já cortei o meu dedo 4 vezes no mesmo lugar, por conta de um mesmo tipo de embalagem, que é essa daqui. O cara que inventou isso, o engenheiro, tem que perder o diploma. Não é verdade? 78% das pessoas na Europa já se sentiram frustradas por conta de coisas desse tipo. E 25%, uma de cada 4, trocaram o produto. Não porque não quisesse consumir o produto, mas porque olha para a embalagem e fala, cara, não dá para abrir isso aqui, me machuco, não é boa, não serve. Gerando uma perda para quem deixou de vender, estimada em 6,5 bilhões. Então, olha a importância da embalagem. Para não falar a etiqueta de preço que você não consegue ler, a embalagem daquela pasta de dente que é desse tamanhozinho, e a Anvisa manda você colocar 58.430 informações, não tem como, a fonte é meio, e o supermercado não te dá uma lente de aumento, não precisa nem ter realidade ampliada, que é o ideal, como tem na Coreia. Uma lente de aumento, passa o negócio atrás, você consegue ler. Solução mais simples do mundo, do século XVIII. Ninguém faz, porque ninguém pensa no consumidor. Ou então, invente. Você quer inventar? Olha, invenção chama-se inovação. Inovação é uma palavra da moda. Todo mundo gosta de inovar, tá certo? Você pode ir desde uma melhoria num produto, que é um negócio incremental, até você criar algo radicalmente novo. De modo geral, corporações, empresas grandes, ficam nisso daqui. E as startups ficam aqui. Então, tipicamente, a startup está buscando uma solução disruptiva, enquanto as corporações muitas vezes não conseguem isso daqui. Elas compram a startup para trazer para dentro a inovação disruptiva. Dependendo do que o seu cliente precisa e você está interessado em atendê-lo, você vai ter que investir, investe-se cada vez mais, tá? Lá na ponta você está investindo bem pouco, quanto mais para cá você vem, mais você está investindo. Depende do como você quer atender o seu mercado. Normalmente, quanto mais disruptiva uma solução, melhor você está no mercado, porque demora para alguém te copiar. E quanto mais incremental for, é rapidamente copiável. Vamos dar uma olhadinha em marca. Marca é uma coisa super importante, né? Bom, marca. O que é marca? Olha, marca é um negócio meio intangível, né? Por que você gosta de uma marca? Por que você come um certo chocolate? Porque você comia quando era criança, ter boa memória dele, porque era um presente que você ganhava do seu pai, da sua mãe, quando você conseguia alguma coisa muito importante, você dava valor para aquilo, porque aconteceu alguma coisa na sua vida, porque você está satisfeito com o produto ou o serviço. Então, na verdade, a tua relação com marca deriva de um conjunto de sensações, experiências e percepções que você vai construindo com o passar do tempo, o que te faz ficar fiel ou não a uma marca.
Quanto mais tempo passa e mais satisfeito você permanece com aquele produto, mais fiel você fica a ele, tá certo? Mas tem uma máxima no mercado, essa é outra daquelas crenças que ninguém entende o porquê, né? Quando você fala com qualquer marqueteiro de qualquer grande empresa, que geralmente tem 30 anos de idade, 35, ele fala assim, o consumidor maduro envelhece a marca. Eu não vou fazer propaganda visando o consumidor maduro, porque ele vai envelhecer a minha marca. Na cabeça das pessoas, aquela mudança demográfica ali que eu mostrei não existe. Toda a base do mercado é composta por pessoas mais jovens, aquele grupo mais velho é pequenininho, então não vale a pena você envelhecer a sua marca. Mas suponha que, de fato, envelheça. Vamos admitir que envelheça. Como é que a gente pode contornar isso? Tem algumas soluções. Tá? Você pode criar uma nova marca, especificamente para produtos orientados ao público mais velho. Por exemplo, tem essa daí. Essa é uma marca que foi criada, é um shake de proteína, sei lá o quê, para a pessoa mais velha, que pertence à Danone. A Danone não quer associar a marca dela por qualquer motivo, ela criou uma outra. Você tem uma outra alternativa, o co-branding. Digamos que tem uma empresa com um produto normalmente mais consumido por pessoas mais velhas e outra com um produto mais consumido por pessoas mais novas. Uma das duas resolve lançar um produto para o outro segmento, onde ele não está bem representado. Você pode se associar com alguém. Aí você inventa um Jack Daniels by Coca-Cola, ou Coca-Cola junto com Jack Daniels. É um coquetel. Eu não sei quem foi que inventou, se foi Coca-Cola ou Jack Daniels, mas está atendendo um mercado que uma das duas não estava. Você pode fazer uma assinatura. Eu não achei um exemplo para produto orientado ao público mais velho, dessa maneira de você contornar o problema da marca. Mas a assinatura, o que é? Quando você tem uma loja que vende produto popular, tipo a C&A, roupa de uso diário, e ela quer atingir um segmento de renda mais alta ou quer um ticket médio mais alto. Ela contrata alguém que desenha uma coleção mais cara. Então, é a própria C&A que está vendendo, mas como está assinado por alguém, a C&A não está mudando a posição dela de mercado, ela continua sendo vista do mesmo jeito, como sempre foi. Só que ela tem uma linha de produtos diferenciada. Você pode aplicar isso para produtos para o público mais velho. E tem uma que é espetacular, que eu deixei por último. Marcas que são similares, elas lembram umas às outras, mas elas são independentes. E aí a Nestlé é fantástica. Eu não sei se a Joyce está aqui, a Joyce é a gerente da Nestlé, que eu tinha convidado para vir, mas Nestlé é um barato. Ninho, Nescau, Neston, Negresco, Nutri, tudo mesmo alguma coisa. E são todas marcas diferentes, com posicionamentos diferentes no mercado. Mas você começa a ler o nome da marca e fala, isso aqui é da Nestlé. Então, eu acho espetacular isso. Tem algumas que não tem nada a ver, né? Tipo Mucilon e tal, mas a maioria tem um Nes, qualquer coisa na frente. Eu acho ótimo. Então, tem alternativas, se você não quer envelhecer a sua marca. Tem saídas. Eu mostrei 4 exemplos, e tem mais. Enfim, marca. Marca é aquilo que vai embutir os atributos que estão no seu produto. Você quer valorizar o que no seu produto? É a qualidade dele, é o design, é a apropriação ao uso, é a funcionalidade, que tipo de benefício. O que quer que você queira destacar no seu produto, que é adequado para o teu consumidor maduro, a marca tem que refletir isso. E a marca é um importante elemento também que vai nortear a publicidade. Tudo isso aí está muito conectado, né? Marca, comunicação, publicidade, percepção do consumidor. Então, não esqueçam que não dá para ser uma marca qualquer, tem que ser alguma coisa que espelhe o produto que você está fazendo, e aí você tem que saber se comunicar. E aqui também é legal, porque idoso, qualquer pesquisa que você faça, primeira coisa, idoso é avó. A pessoa odeia ser considerada idosa, do ponto de vista de consumo. Pode achar bonitinho ali no metrô, mas do ponto de vista de consumo. Por quê? Porque nós estamos vivendo cada vez mais e com qualidade. E existe uma coisa que é a idade mental, que não é a idade cronológica. Tem uma pergunta, eu até escrevi um artigo sobre isso recentemente, que é a seguinte: que idade você se daria se você não soubesse a idade que tem? Quando você pergunta isso, normalmente as pessoas que respondem dão 10 anos a menos para si mesmas. Porque é como ele se sente, não é como o RG dele diz. Então, quando você chega para um cara como eu, de 65 anos, que tem 0 de doença,
check-up, todos os marcadores verdes, faz ginástica todo dia, não tem o menor problema, trabalha que nem um condenado, está montando um negócio novo o tempo todo, e fala, pô, você é um idoso? Ah, não sou, cara, peraí, não, aonde você tirou isso? Então, se a tua comunicação, a tua propaganda vai para a televisão chamando o cara de idoso, você já começou errado, porque ele não se considera, você já não cria um engajamento, você já não se conecta com o sujeito. Todas as pesquisas mostram que as pessoas começam a se auto-entender como idosas por volta de 72 anos de idade. Olha como é que está, hein? Se fosse feita uma pesquisa similar 20 anos atrás, estaria 58, 57, hoje é 72. Tá? Se você está targeteando um consumidor acima de 70 anos, pode chamar de idoso, que aí não tem problema. Onde é que esse negócio pega, gente? Pega no estereótipo. Tá? Além da pessoa não se enxergar dessa forma, no inconsciente coletivo, idoso é um cara que tem um monte de defeitos. Isso está no inconsciente coletivo. Por quê? Porque até 20 anos atrás, 15 anos atrás, isso era verdade. E gravou no inconsciente coletivo. Hoje em dia não é mais verdade. Continua gravado no inconsciente coletivo. Vai mudar daqui 20 anos. Então não usa essa expressão. Chama de maduro, de longevo, inventa qualquer nome, mas não usa essa expressão. Do ponto de vista mercadológico de consumo, é um tiro no pé, não é uma boa. Tá? De novo, a população mais velha tem restrições à publicidade, acha bonita, tal, mas não realmente sensibiliza, porque eles tomam a decisão mais baseada na experiência própria. E aí, a comunicação tem que ser baseada nisso, né? Nos atributos, no comportamento da pessoa, naquilo que ela gosta. Se você não conhece o consumidor, você não vai saber se comunicar com ele. Tá? Isso aqui eu já falei. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Isso aqui é muito legal, né? Todo mundo já viu isso, certo? Todo mundo conhece propaganda de cerveja. Por que a propaganda de cerveja é assim? Porque 50 anos atrás, em que a pirâmide etária era assim, toda a base da pirâmide era jovem e era muito grande, era o grande segmento de consumo, só homem bebia cerveja, a mulher tomava coquetel de meia de seda. Os mais velhos vão lembrar o que é um coquetel de meia de seda. Então, naquela época, o teu único consumidor era o homem jovem. Se cristalizou de tal modo isso na cabeça que até hoje a propaganda de cerveja é muito, tem algumas que não são mais, mas ela enfoca muito esse tipo de coisa. Duvido que isso aqui tenha apelo para alguma pessoa sentada nessa sala aqui. Hoje em dia, 47% do consumo de cerveja é feito por mulheres. Duvido que alguma mulher se identifique com isso, a menos que tenha exatamente a mesma idade, nem assim, porque isso é exploração do corpo, tá certo? Ninguém mais e continua existindo. Agora, em abril desse ano, uma cervejaria alemã, a Beck's, que pertence à Ambev, o conglomerado da Ambev, lançou uma cerveja para o público mais velho. Eles não lançaram pensando no segmento, no consumo desse segmento, eles lançaram para fazer um oba-oba, porque ela se chama Beck 70, e é para público acima de 70 anos. Mas deu tão certo, porque os caras foram capazes de fazer isso. Essa foi a Fá de Belém. Essa é a propaganda da cerveja, que eu olho, eu falo, pô, cara, muito mais bacana. Para mim faz muito mais sentido isso, né, do que aquilo ali. E não sei se vocês viram a propaganda na televisão. Chegaram a ver? Ela é muito legal. Eu não sei se eu vou conseguir...
E tem uma outra que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é meio que um contraponto dessa. Eu não ia passar, mas falei, deixa eu mostrar para o pessoal ver a reação da turma. Essa propaganda deu uma briga nos Estados Unidos. Por quê? Eles querem atrair as pessoas para abrir uma conta de poupança. Como é que você atrai um cara ridicularizando a vida dele? Mostrando o cara em situações constrangedoras, dizendo, você é um boçal, tem que aceitar qualquer emprego, por mais deprimente que seja. Vem aqui abrir uma conta. Duvido que eles tenham aberto uma conta de poupança. Isso tem uma briga lá, que isso é considerado idadismo, né? Óbvio, né? Então, é um bom exemplo de alguém. E veja, aqui tem dois erros, né? A agência que desenhou a propaganda e o cara que aprovou a propaganda no cliente. Então, você tem dois caras errando aqui. Bom, vamos lá. Desenvolva o canal comercial. Quinto ponto do 7. Tá? Tem um problemão com o canal comercial, principalmente no varejo de autosserviço, não no varejo de venda assistida. Você entra numa joalheria, você é atendido, não tem problema. Você entra no supermercado, você entra no magazine, tem um problemão. E isso aí é o segundo maior motivo de queixa em pesquisas. Tá? Uma longa lista de reclamações por parte das pessoas mais velhas. Tá? Exposição inadequada de produtos, por exemplo. O produto que o cara quer está no topo da gôndola e a senhora tem 1,50 m. Ou então, está lá embaixo, pesa 10 quilos, você não consegue levantar, a pessoa tem tontura. Né? Embalagens muito pesadas, som ambiente. Por que o supermercado tem que botar música no som ambiente? E normalmente, quando tem som ambiente, tem um cara fazendo promoção no microfone. Então, fica uma confusão terrível, né? Falta de paciência do pessoal do caixa, etiqueta ilegível, prateleira alta muito baixa, dificuldade de acesso. A pessoa compra, depois não consegue levar aquilo até o carro, porque está muito pesado, ou não consegue levar para casa. Luzes piscando. Luz piscando é um negócio. Muita gente acima de 50 anos começa a ter, como é que chama? Tem um problema com luz piscando. E tem gente que adora botar luz piscando em vitrine, para destacar algum produto. Aquilo fica aumentando, diminuindo a intensidade. Você deixa tonta a pessoa e ela vai embora, você perde o consumidor. Corredor estreito, né? Se a pessoa tem dificuldade de locomoção. Então, é uma longa lista de coisas que um supermercado poderia, com alguma facilidade, resolver, pelo menos uma parte. Tem, na Coreia, e tem mais algum país que tem, mas na Coreia com certeza, se criou alguns supermercados modelo para as pessoas mais velhas. Eles vão exatamente na contramão disso daqui. As gôndolas são mais baixas, as embalagens são menores, não tem aquela caixa de 12 quilos, de 12 pacotes de leite, é tudo pequenininho. Os corredores são mais largos, tem empurrador de carrinho, geralmente é um universitário fazendo estágio, ele é um empurrador de carrinho, conversa com a pessoa, o caixa é um caixa lento, não está passando produto voando assim. Enfim, o supermercado foi desenhado para a pessoa mais velha. Com isso, a quantidade de produtos expostos diminuiu e a venda por metro quadrado, teoricamente, na cabeça de qualquer dono de supermercado, deveria diminuir também, você tem menos densidade, pois o ticket médio é 40% mais alto. Ou seja, você até tem menos itens expostos, mas o volume de compras das pessoas que estão lá é maior, então você acaba ganhando. Então, tem que estudar. Eu não vou dizer que é exatamente igual no Brasil, mas seria o caso de fazer um ponto modelo, né? um supermercado modelo, testar o conceito e ver o que acontece. Outra coisa, em termos de distribuição. Você tem que saber aonde geograficamente está o seu cliente para não desperdiçar o seu esforço de distribuição, a sua logística. Isso daqui é de São Paulo, e a gente tem aqui uma situação que permite até uma análise social. Do lado direito tem o IDH, quanto mais escuro, quanto mais azul, mais alto é o IDH. Do lado esquerdo é a idade média das pessoas quando falecem. A idade média da população
que mora naquelas regiões. Então, vocês podem ver que quanto maior o IDH, mais velha é a população. Então, a qualidade de vida impacta em quanto tempo a pessoa vive. Se você vende para público maduro, tudo bem você ter alguma distribuição nos bairros que têm menos densidade demográfica das pessoas mais velhas. Mas, normalmente, você vai concentrar a sua distribuição aonde o seu cliente está. Do ponto de vista de política pública, quando você olha para isso, você diz assim, eu preciso atuar para diminuir a desigualdade social, porque o ideal é ter todo esse mapa com uma cor só. Todo mundo, mais ou menos, com a mesma renda e com o mesmo IDH. Enquanto não for assim, concentre a sua distribuição aonde o seu cliente estiver. Paciência é uma regra da vida. Fidelização. Vamos lá. As pessoas tendem a ser fiéis a uma marca, especialmente as mais velhas, quando elas são bem atendidas ao longo da vida. Então, fidelidade é um processo que se constrói ao longo do tempo. Não é um processo que você constrói dando pontinho para o cara trocar por mercadoria depois. Não é assim. Isso é para um cliente mais pobre, mais utilitarista. Para uma pessoa mais velha, o que realmente fideliza é atenção. Atenção fideliza. Serviço, como você falou aqui, Luiz. A atenção é que fideliza. O consumidor maduro, quando gosta de uma marca, ele referencia a marca para outro consumidor maduro. Como o processo de compra é baseado em referência, ele escuta menos a propaganda e mais a opinião de alguém que ele confia. Esse tipo de coisa é fundamental para você ganhar fidelidade, você construir uma base de consumidores. Então, atenção para as pessoas. Ganhar a confiança delas é o melhor meio de você multiplicar as suas vendas. Tá? Atenção, compreensão das suas necessidades, conexão com o público. Você quer espantar um consumidor mais velho? Você coloca um canal de atendimento para ele que, quando ele liga, é um robô falando do outro lado. Na hora, você fala, eu não sou gente. Esse é o pensamento da pessoa mais velha, tá? E eu penso assim, eu não sou gente. Tem um software do outro lado, cara, porra. E ele nunca tem a resposta da pergunta que você quer. Nunca tem. E o sétimo ponto. Por que a gente tem que balancear o time interno com profissionais sêniores? Tá? Normalmente, o problema com aquela propaganda que a gente viu é que quem está de um lado é muito jovem, quem está do outro é muito jovem e não tem a sensação na pele de ser uma pessoa mais velha. Então, não sabe se comunicar adequadamente, não entende exatamente a pessoa. Você pode construir uma inteligência do seu mercado maduro contratando o Observatório da Longevidade. Mas se você não tiver dentro de casa alguém que entenda o que eu vou falar para ele, vai ficar um relatório em cima da mesa de alguém. Então, põe alguns maduros na sua equipe de inovação, na sua equipe de marketing. Lembra de uma coisa, o consumidor maduro e o profissional maduro é a mesma pessoa. O sujeito que está comprando o teu produto, o cara que está trabalhando na sua empresa, é a mesma pessoa. Então, se você quer entender quem está comprando o seu produto, põe alguns deles trabalhando na sua empresa. É o jeito mais fácil de você incorporar a inteligência. É o mais simples de todos. Né? E aí você traz a experiência de vida dele. Contrabalanceia a inteligência e a experiência de pessoas de outras faixas de idade. Não precisa concentrar em nenhum. Quanto mais diverso, mais rico é o seu processo decisório, inclusive. Então, gente, acho que eu cumpri o meu horário. Só ficaram 8 minutos para um bate-papo. Meu contato está aí, meu telefone está aí, WhatsApp, quem quiser bater um papo comigo, é só mandar uma mensagem. A gente está à disposição. Não temos respostas para muitos dos mercados que eu apontei aqui, e para alguns que a gente tem, foi encomendado por cliente, eu não vou poder abrir, mas a gente sabe como orientar, sabe como conversar, sabe como entender a sua questão, sabe de alguma maneira dar uma resposta para aquilo que você nos trouxer como pergunta. E se for o caso, a gente faz um projeto para vocês também. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu tenho 7 minutos, dá para responder umas 3, 4 perguntas, se alguém tiver. É o tempo que eu tenho, né? 7 minutos? Sim. Um monte de gente. Tem algum microfone para rodar lá atrás? Eu, sem óculos, não enxergo nada. Estou vendo uns borrões com mão levantada, então... Não está funcionando? Acho que eu passei a minha zica para o microfone. Boa tarde. Tá? Aumenta o volume. Eu que não escuto. Boa tarde. Oi. Agora sim.
Obrigada pela palestra, foi elucidativa demais. Eu gostaria de saber qual é o melhor veículo de comunicação para atingir esse público, já que ele não é um público que acessa, por exemplo, o Instagram, que é a maior plataforma que a gente tem hoje, né, de propaganda. Olha, isso é interessante. Você sabe que o Facebook virou uma plataforma para velho? Sim. Então, sei. todo mundo usa mídia social. Então, quando você vai ver, você consegue se comunicar via Instagram, você consegue se comunicar via Facebook, você consegue se comunicar via qualquer mídia que hoje em dia atinja o seu público. Agora, a propaganda, ela é menos eficaz. Você gastar dinheiro na televisão é menos eficaz do que você fazer uma comunicação dirigida através de uma mídia social. Faça uma propaganda, faça uma divulgação inteligente do seu produto, tenta achar um jeito de chegar nesse consumidor, mas a mídia social é muito eficiente. Então, o Facebook. E, veja, não esqueça daquilo que eu estava dizendo. A pessoa mais velha referencia um produto para outra pessoa mais velha. Às vezes, um evento como esse que a gente tem aqui, para ativação de marca, para ativação de produto, é super interessante, porque um feliz que saia daqui fala para 10. E você tem um efeito multiplicador muito grande. Então, é o famoso boca a boca, né? Que também o funciona. famoso boca a boca, que quando eu era jovem era o boca a boca. Hoje em dia, a minha filha não fala com o ser humano, ela só fala com o dedo, né? Mas eu ainda sou da geração que o falar me convence muito mais. Muito obrigada. Fala, Fernando. Oi, bom dia. Opa. Eu estou participando de algumas sessões, né, para tentar entender também um pouco do conceito social do que é o velho, a velhice, o envelhecer, né? A partir da percepção do que eu tenho me conectado com as pessoas. Foi interessante ver esse ponto de, a partir dos 72 anos, a pessoa começa a se perceber idoso, né, ou velho, ou envelhecido. Mas acho que tem um movimento anterior a isso, de como a pessoa se percebe, mas como toda a sociedade percebe ela envelhecida antes do tempo, né? Então, eu queria saber de você, né, a sua percepção com relação a o que é que a sociedade tem desse conceito social do que é velho. É uma pessoa que parou de produzir porque não está mais trabalhando? É uma pessoa que não se reproduz mais porque já está na menopausa ou já, enfim, não está mais em idade fértil, né, como diz a saúde. Então, queria entender da tua percepção o que seria esse conceito social do velho, do envelhecer, da velhice. E algumas pessoas, aí, eu, por exemplo, estou chegando na primeira etapa do que as pessoas começam a abordar de diversidade etária, né, nos 40. Mas, para as pessoas que não estão ainda nessa faixa dos 45, 50, 60 mais, né, que a gente sabe que, à medida que a idade vai avançando, esse preconceito também ele vai sendo agravado. Como essas pessoas que não estão nessas faixas etárias podem contribuir com o não etarismo, né, seja nos seus comportamentos, na sua forma de se expressar? Essa Obrigada. é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão, que dá para falar uma tarde inteira. Sabe por quê? Porque não tem um conceito único. Você vai falar com o RH das empresas. RH é um mundo, né? A turma do RH existe por si só. Eles têm uma visão do que é a pessoa mais velha. Você vai falar com o mercado consumidor, é isso. O pessoal da saúde tem uma outra visão. Você deve ter um pai ou uma mãe viva, você tem uma outra visão. Cada pessoa, cada grupo desses tem uma visão diferente do que é o indivíduo mais velho. Agora, de modo geral, já que a pergunta é genérica, você tem essa visão, esse preconceito em relação ao que é o idoso. A palavra idoso tem esse monte de preconceitos, adjetivos negativos. O cara é menos produtivo, demora para aprender, não se engaja no mercado profissional, quer descansar, é chato, é resistente à mudança, um monte de estereótipos. Quando você vai ver na real, o que acontece? Cada um de nós é diferente um do outro. Você não consegue generalizar esse tipo de coisa. Então, você tem toda a razão, a gente tem que promover uma mudança cultural na sociedade, para que a sociedade pare de repetir estereótipos bobos que ninguém, na verdade, nem acredita, porque não bate com a experiência pessoal de cada um, e comece a enxergar que cada indivíduo, em cada faixa de idade, tem as suas características coletivas, e cada indivíduo é um indivíduo. Generalizações desse tipo, 57 milhões de pessoas sendo chamadas todas de pouco produtivas. Não sou idiota pra caramba? Então,
É uma resposta delicada, difícil, demandaria muito tempo, mas, basicamente, a gente precisa passar por um processo de mudança cultural na sociedade, e eu acho que não é top-down, não é governo fazendo isso, porque ninguém acredita muito em governo, é um movimento de baixo para cima, para a gente se conscientizar de que cada um de nós tem o seu valor, independente da idade. Fábio, Fernando Potti, parabéns, foi muito bom. A gente está aprendendo sempre. Essas mudanças que você sugere, elas estão acontecendo já nesse fórum. A minha questão é essa mudança, né? A realidade não é assim, a realidade está assim, está em perfeita mudança. Tem uma matéria, né, que toda hora a gente usa para botar nas mídias sociais, velhinha de 41 anos quase morre atropelada pelo ônibus, né? Hoje a gente olha aquilo, morre de rir. Por que uma velhinha de 45 anos, 41, uma matéria do Jornal do Comércio de 1960. A expectativa de vida cresceu muito, então hoje a gente ri daquela matéria. Em 2050, muitos vão rir quando a gente fala, né, uma pessoa de 80, 100 anos são velhas. Então, o que a gente percebe? Eu acho que é o trabalho que vocês estão propondo, e a minha pergunta é essa, falta dados, falta informações, falta construções de conceitos mais estruturados, porque é isso que cria uma indústria, é isso que cria um segmento forte, competitivo de mercado, né? Então, eu vi que você já deu várias sugestões, mas eu queria que você nos colocasse, né, como é que você vê esse cenário futuro hoje, essas mudanças que vão acontecer, e como é que a gente pode estruturar esses dados, como é que a gente pode ter uma fonte de receita, no sentido que os dados são referências, e aonde a gente possa trabalhar isso, porque a partir do momento que a gente trabalha dados que são referendados, a gente muda muito essa realidade. Fernando, eu tenho 10 segundos, 9 agora, então eu vou te dar uma resposta expressa e depois a gente pode conversar isso de uma outra forma. Como aconteceu com qualquer outro mercado, com o passar do tempo, todo mundo vai se conscientizando que tem uma massa de consumidores com muito dinheiro, se não é 1,8 trilhão, não deve ser muito diferente disso. Esse consumidor está comprando alguma coisa e você não sabe exatamente como ele compra, por que ele compra, onde ele compra, portanto, você tem pouca capacidade de converter a venda dele para você, para o teu produto ou para o teu negócio. Quanto mais você conhece dele, maiores são as ferramentas que você vai ter para convencê-lo a comprar do seu produto ou do seu serviço. Essa é uma construção que o Observatório faz, a gente está se propondo a fazer isso. Com o passar do tempo, você pode ter certeza que outras organizações, institutos de pesquisa da vida vão fazer a mesma coisa, como hoje fazem para qualquer outro segmento de mercado. Se você for perguntar sobre, sei lá, mercado para bebê, que é super mapeado, tem várias organizações que divulgam dados brasileiros, internacionais, fazem estudos cruzados, tem um monte de coisa, porque é entendido como um segmento de valor. À medida que o tempo vai passando, e eu estou fazendo um trabalho aqui de aculturamento, e todo mundo que trabalha com longevidade está começando a compreender dessa forma também, a gente está convencendo as pessoas que as decisões baseadas em dados têm muito mais valor quando você quer atender um mercado desse tamanho. E, para você ter dados, você tem que pesquisar. Para você pesquisar, você tem que entender que esse público aqui é heterogêneo, tem um monte de subsegmentos, e vai por toda a complexidade que eu estava mencionando aqui. Então, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, Fernando, quem precisar de dado, me liga, porque é o que eu faço, é o que o nosso instituto se propõe a fazer, e se a gente não conseguir fazer, eu vou ter o maior prazer em indicar quem possa, porque a gente não é capaz de fazer tudo. Tem outras organizações com outros... Por exemplo, se vier uma investigação muito profunda sobre saúde, provavelmente a gente não vai ser a melhor organização para entender, porque nós não conhecemos muito de saúde. Mercado de consumo como um todo, sim. Podem existir outras que conheçam mais. É o melhor que eu posso te falar com o tempo estourado, meu amigo. Obrigado, gente.